Oi, tudo bom com você? Eu sou Marco Menelau, sou cientista, pesquisador, estou aqui em mais um vídeo do canal para falar sobre um assunto interessantíssimo que é nutrição, que eu sei que você gosta muito desse assunto, de alimentos que são importantes para a nossa saúde, alimentos que ajudam a gente a ter mais proteínas, que é o caso desse vídeo de hoje em que eu vou falar sobre o grão de bico. Gente, o grão de bico é uma leguminosa extraordinária, tão rica em proteínas, que é a base, uma das bases da alimentação do pessoal do Oriente Médio, que a gente sabe que não tem muita carne, não é verdade? Então, lá no deserto eles usam muito o grão de bico, porque é uma semente realmente muito forte. Nós sabemos que as pessoas que não comem carne, os vegetarianos, os veganos, precisam se alimentar de proteína. Porque o ser humano tem uma necessidade grande de proteína por conta do cérebro, que precisa fabricar neurotransmissores. Nosso cérebro funciona muito mais, tem uma atividade muito mais intensa do que os outros animais. Então nós precisamos de fontes de proteína para que nós possamos ter saúde. Tá? Quando a gente tira todas as fontes de proteína animal, a gente precisa de fontes de proteína vegetal. E o grão de bico é uma excelente fonte. Ele vai possuir praticamente todos os aminoácidos essenciais, inclusive o triptófano. A gente sabe que o triptófano é importantíssimo para a fabricação da serotonina, por exemplo. Então, como fonte de proteína, o grão de bico é excelente. A digestão é muito mais fácil do que a digestão da proteína animal. Sacrifica muito menos o nosso estômago, que precisa fabricar menos ácido clorídrico para isso. Então, é uma fonte de aminoácidos e as proteínas são menores do que as proteínas da carne e são mais facilmente digeríveis e esses aminoácidos sobram mais facilmente para que o nosso corpo possa utilizá-los para construir as próprias proteínas. E o grão de bico é uma excelente fonte disso aí. Então, para cada xícara, veja bem, preste atenção, para cada xícara de grão de bico, você vai ter cerca de 15 gramas de proteína pura. É muito bom, viu, gente? A carne tem 22 gramas, mais ou menos. Não é tão diferente da carne, não. E se você não sabia, o amendoim tem mais proteína do que a carne. Pensa sobre isso. Essa necessidade de que a gente tem que comer carne porque precisa de proteína é balela, isso é conversa para boi dormir. A gente pode conseguir todas as proteínas que a gente precisa a partir do consumo de proteínas vegetais. Mas é preciso que a gente consuma alimentos cozidos também. A gente não pode ser um crudivorista exclusivo, radical, porque a gente vai ficar com deficiência de proteína, tá? É o que eu vejo por aí nas fotos dos crudivoristas, é uma desnutrição calórico-proteica grave. Então, eu sou a favor de você balancear bem a dieta, colocar uma dieta crudívoro-vegetariana e cozida também, com alguns produtos animais que respeitem o ideal vegano. Voltando para a questão do grão de bico, ele é um alimento excelente, mas ele tem um problema. Você não pode sair por aí pegando o grão de bico e fazendo de qualquer maneira, você tem que saber preparar o grão de bico. E é isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Ele é uma excelente fonte de triptófano, que é um aminoácido essencial necessário para você fabricar serotonina, também para fabricar outros neurotransmissores e outras proteínas importantes do corpo da gente. Ele é uma fonte extraordinária de fibras, mas o grão de bico precisa ser bem preparado inteligentemente para que você não sofra com um componente que ele tem, que todas as sementes possuem, que são os antinutrientes. Gente, o que são antinutrientes? Antinutrientes são substâncias que a planta produz em sua semente para proteger-se dos predadores. Ora, isso é óbvio, a semente é o bebê da planta. É a partir da semente que vai nascer uma outra planta. Então ela tem que proteger essa semente. Algumas sementes são protegidas com casca, outras sementes são protegidas a partir de substâncias químicas que são colocadas nela para fazer com que o predador não mastigue a semente, não coma ela, porque vai sentir um gosto amargo, vai se sentir mal, entendeu? Porque são venenos produzidos pela planta, toxinas, que vão atuar fazendo muito mal para a gente. Dentre essas toxinas existem as lectinas, grava bem esse nome, gente, é uma proteína fabricada pela planta, chamada lectina, que é extremamente perigosa para a nossa saúde e que nós precisamos nos livrar dela. Bem, o grão de bico é muito bom, mas você precisa saber fazer o preparo dele para se livrar das lectinas. Não é de qualquer forma que a gente tem que preparar o grão de bico, tá? Não pode somente colocar na panela e cozinhar. Teoricamente, o cozimento destruiria uma parte das lectinas, mas a gente não pode ficar só com uma parte. A gente tem que fazer um preparo para que haja a destruição de 100% das lectinas. As lectinas são proteínas tóxicas que vão entrar no teu corpo, provocando várias reações, inclusive até
sendo capaz de provocar doenças autoimunes, para você ter uma ideia. Muita gente está com artrite reumatoide por aí por conta das lectinas. As lectinas engordam você, porque são similares à insulina e vão agir provocando resistência à insulina. Vão engordar, vão fazer com que o corpo fabrique mais gordura e armazene mais gordura. Então, se você quer emagrecer e ter saúde e saber usar bem o grão de bico, você precisa saber lidar com as sementes. Como preparar as sementes? São 3 processos que eu já fiz outros vídeos falando, mas vou falar aqui sobre o grão de bico. O que é que você tem que fazer? Você precisa colocar o grão de bico. O que é que você tem que fazer com o grão de bico? Colocar ele de molho durante 24 horas, de preferência 36 horas de molho na água. Só que você vai lavar essa água várias vezes. Esse é o primeiro processo que eu vou colocar aqui na tela, é o primeiro processo que chama-se imersão na água. Então você vai colocar na água. Quando a semente fica na água, o que é que vai acontecer com ela? 2 processos. Em primeiro lugar, ela vai soltar as lectinas todas para a água, porque as lectinas são hidrossolúveis. E aí você vai lavando aquela água. Quando você passar pela cozinha, joga fora toda a água, bota uma água nova e de preferência uma água filtrada. Não é legal colocar água da torneira, que é rica em cloro e outras substâncias ruins. Então, uma água filtrada, tá? Ou mineral ou filtrado. Como a mineral vai ser muito caro, então você usa água filtrada. Eu tenho um filtro em casa e aí com isso eu coloco essa água filtrada sem cloro, tá? Então você vai pegar e vai lavar várias vezes e vai colocar uma nova água. Chega 3, 4 horas depois, lava de novo. Fica o dia todo lavando, 1 dia e meio. São 36 horas com o grão de bico em imersão na água. Com isso você vai se livrar de um monte de lectinas, uma boa percentagem delas. Mas aí vai acontecer outra coisa interessante com essa água. Quando a semente, é o segundo processo que eu vou colocar aqui agora escrito, é o brotamento. A semente, ela está adormecida, mas quando ela entra na água, a água faz uma mágica nela. Ela começa a despertar para a vida. Então, você vai ter o brotamento, ou seja, as sementes vão virar brotos, vai começar a nascer a plantinha. A semente vai brotar. E nesse processo de brotamento, as lectinas também são eliminadas. Ocorre uma mágica, há um aumento superlativo na quantidade de nutrientes e há uma diminuição drástica da quantidade de antinutrientes. Essa é a mágica da natureza. O broto, ele não vai mais conter tantas lectinas. Então, é o segundo processo. E o terceiro, para completar, é o cozimento. Depois que você vê que a maioria das sementes estão brotadas, você vai pegar, lavar bastante e colocar no fogo para fazer o cozimento. Nesse cozimento, o restante das lectinas que existirem vão ser todas destruídas. E quando você colocar no fogo e der aquele primeiro cozimento no grão de bico, você retira a pele dele. Esse é outro segredo. Porque aquela pelezinha que tem no grão de bico é rica em fitatos, que também são outro tipo de antinutriente. Esses fitatos, eles vão provocar alguns problemas de má digestão, gases, a sua barriga vai ficar estufada, não vai ser legal. Então, você pacientemente retira ali todas essas peles do grão de bico. E vai ficar só a parte de dentro dele. Você cozinha, tempera à vontade, tem vários tipos de tempero. Você pode fazer com isso aí o hummus, que é aquela pasta de grão de bico, que é deliciosa, que você pode comer de todas as formas que você quiser, tá? E pode fazer o próprio grão de bico temperado ao seu gosto, assim como se faz o tempero de um feijão, ou de um arroz, um refogado, com vários tipos de cebolas, tomates, etc. Então, você vai fazer ao seu gosto um tempero do grão de bico e vai comer e aproveitar esse excelente nutriente. Aí você vai ter uma fonte de proteínas de altíssima qualidade, melhor, eu diria muito melhor do que a carne, tá? Agora, lembra disso, tem que fazer esses 3 processos, que é a imersão na água por 36 horas, o brotamento tem que acontecer e o cozimento no final, você vai tirar 100%, praticamente 100% das lectinas, vai se livrar delas e elas não vão te fazer mal, tá? Sem lectina você vai ficar livre de uma coisa muito séria, que é a história do paradoxo dos vegetais, né? Eles são muito bons pra gente, mas tem esse lado negativo deles que a gente precisa saber lidar e tirar ele da vida da gente. Então você, com o grão de bico bem trabalhado dessa forma, vai ter uma fonte fantástica de proteínas. É assim que eu faço na minha casa. Posteriormente eu vou fazer um vídeo mostrando todo esse preparo, passo a passo, tá bom? Bem, era essa mensagem que eu tinha para trazer para você hoje. Espero que seja bom e venha lhe trazer muita saúde, muita proteína de alta qualidade, tá? E além disso, eu acho o grão de bico, principalmente quando você tira aquela pele dele, ele fica delicioso, tá? Muito mais gostoso, inclusive. Então, gente, era essa mensagem de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não perca a oportunidade agora, vai lá no WhatsApp e divulga esse vídeo, tá? Compartilhe ele no WhatsApp e também no Facebook, se você puder.
Também, se não se inscreveu ainda, vai lá agora, se inscreve no canal e clica no sininho também para receber as notificações, tá bom? Bem, eu fico muito feliz em estar aqui com você em mais esse vídeo, tá? É uma satisfação muito grande para mim. Que Deus possa te abençoar com muita saúde. Até o próximo vídeo.